Agora a gente vai falar sobre a nossa quarta personalidade líquida, que é a sábia, relacionada aqui a Diane, que é uma das personagens mais impactantes da série. Então a gente está falando sobre a intelectual sem rumo, né? O que a Diane, né? O que a sábia transmite pra gente, para que a gente possa se relacionar com a personagem, com a personalidade, se identificar ali alguns traços, né? Primeiramente, ela é muito inteligente, né? É uma pessoa que tem muita inteligência, que sabe de muitas coisas, que consegue fazer muitas coisas diferentes. É uma inteligência que se destaca dos demais, né? Uma pessoa que não está tão próxima aos outros, assim, no que diz respeito ao nível de inteligência, à forma como encara as coisas. Mas por isso também ela não encontra um propósito na vida. Ela tem tanta sabedoria, ela tem tanto conhecimento, tanta bagagem que ela não consegue ser feliz, ela não consegue se relacionar com aquilo, né? É como a ideia do Schopenhauer, a inteligência ela é dor. Quanto mais o homem sabe, mais ele sofre, porque ele entende o sofrimento, ele entende o que está acontecendo com ele. E é isso que a sábia representa. É uma inteligência que faz com que ela entenda aquilo que acontece ao redor dela e por entender ela pensa demais e sofre demais, né? Ela se envolve emocionalmente com o problema dos outros, com o problema de outras pessoas, porque ela cria expectativas e espera que as pessoas pensem como ela pensa, espera que as pessoas sejam inteligentes como ela é. Então ela não menospreza a inteligência de outras pessoas, mas ela espera que as pessoas pensem com razão quando as pessoas estão respondendo com emoção, por exemplo. Ela cria expectativas que as pessoas pensem sobre a situação e decidam aquilo racionalmente quando as pessoas estão tão envolvidas com aquilo que elas decidem por coração, decidem por emoção e tomam atitudes que para ela é ruim e fazem com que ela sofra por ter criado expectativas, né? Por ter esperado que as pessoas tomassem uma decisão diferente, né? Ela se frustra com a futilidade das outras pessoas. Essa futilidade que na verdade surge da emoção, né? Uma pessoa está dentro de um relacionamento, ela sabe que o relacionamento é ruim, sabe que aquilo está atrapalhando a vida dela, mas ela não consegue sair daquele relacionamento porque ela está envolvida com aquilo, ela tem uma emoção tomando a decisão. E aí a sábia, essa pessoa que está de fora, ela encara aquilo como uma futilidade, né? Porque ela consegue colocar a razão acima do coração, exceto no fato de se envolver emocionalmente com o problema de outras pessoas. Claro, ela se frustra por causa daquilo, mas ela coloca a razão acima, ela coloca o cérebro acima do coração, então ela chama de futilidade quando uma outra pessoa não consegue resolver uma situação. Parece bem simples, é uma situação que é simples para quem olha de fora, mas que tem muito sentimento envolvido, muita emoção envolvida. Ela sofre muito mais do que o necessário porque ela pensa muito, né? Como a gente acabou de citar o Schopenhauer. Ela pensa demais, ela entende o que está acontecendo, então ela fica presa naquele pensamento, ela fica presa naquela teoria e ela não consegue sair daquele ciclo, e aquele ciclo machuca, faz com que ela sinta dor, faz com que ela se machuque, com que ela sofra mais do que precisa sofrer, com que ela sofra mais do que outras pessoas sofreriam ao passar pela mesma situação. Então quais são as características mais marcantes da sábia, né, da Diane, do BoJack Horseman? Muito inteligente, né, como a gente já citou, uma pessoa que tem um diferencial de intelectual, ela pensa mais, ela tem mais conhecimento, ela tem mais bagagem. Uma pessoa frustrada, né, ela tem diversas frustrações, porque ela encara a vida de uma outra maneira, ela entende a vida de uma outra maneira, e por causa disso ela se frustra quando as coisas não acontecem da maneira racional, como ela entendeu, como ela encarou aquela situação, né. Ela tem um bom pensamento crítico, então ela consegue avaliar uma situação e criticar aquilo de maneira neutra, né? Consegue julgar aquilo, mas não um julgamento de colocar peso, de dizer que alguém está errado ou que está certo. Julgar o que ocorreu, né? Por que aconteceu, por que as pessoas agem daquela maneira, por que aquela atitude foi tomada, e justificar aquilo para o seu entendimento, né? O que não diminui a sua frustração. E isso faz com que ela tenha também crises existenciais, né? Então, ela encara aquela situação, ela entende aquilo nos outros, mas ela não entende em si. Então, muitas vezes ela toma uma atitude racional e quando ela para pensar, ela perdeu alguma coisa que ela tinha um vínculo emocional, por exemplo, por ter agido com a razão. Então, muitas vezes, eu tenho um objetivo de vida, alguém da personalidade sábia, né, tem um objetivo de vida, e aquilo é maior do que um relacionamento que ela tem. Então, racionalmente falando, ela precisa se livrar do relacionamento, se afastar daquela pessoa para dar andamento ao seu objetivo de vida. E como ela é muito racional, como ela é muito inteligente, entre aspas, aqui no sentido de tomar essa decisão, de saber que aquilo impacta negativamente a ela precisa se afastar daquilo. E depois ela pensa sobre aquilo, né? É uma crise existencial. Ela pensa que ela se afastou de uma pessoa que ela amava, ela se afastou de uma pessoa que ela gostava muito por causa de agir com a razão. Então é bom porque ela sabe que fez o correto, mas por saber que ela fez o correto, ela sofre. E aí ela tem essa crise existencial. E muitas outras, né? Apenas um exemplo. Ela tem uma visão analítica. Então essa visão analítica, ela permite que essa pessoa encare realmente os fatos ocorridos e saiba o que está acontecendo de bom e o que está acontecendo de ruim.
o que traz impacto positivo e o que traz impacto negativo, né? Então as coisas que estão ao meu redor, elas me afetam de qual maneira? Como elas me afetam? Como elas afetam a minha vida? Como elas afetam o andamento da minha vida? Eu preciso me afastar de algo? Eu preciso deixar algo para trás? Elas conseguem olhar para aquilo e fazer uma análise que é muito pessoal, muito profissional, muito real. Elas encaram aquilo de uma maneira racional e decidem realmente se elas podem se livrar daquilo, se elas devem se livrar daquilo. A visão analítica ela é muito precisa, mas também ela é teórica demais. Essa pessoa ela tem muita teoria, ela tem um conhecimento, uma bagagem que faz com que ela pense muito nas coisas e muitas vezes ela perde a praticidade, né? Ela é tão teórica que às vezes é uma coisa muito simples de se fazer, mas ela leva a teoria tão ao pé da letra que ela demora dias para fazer uma coisa que poderia ser feita em 15 minutos, muitas vezes. Ela demora muito tempo para começar algo, porque ela tenta construir aquilo de maneira teórica, justificar o projeto, construir aquilo de maneira que não permita falhas, por exemplo. Então ela cria um senso de perfeição ali. Eu não posso permitir que isso falhe, não posso errar nesse quesito. Então essa teoria demais faz com que ela perca a praticidade, com que ela deixe de fazer coisas importantes, com que ela deixe de agir mais rápido, né, como poderia, em um mundo que cobra que a atitude seja rápida, que cobra que a ação seja rápida. Então, em resumo, ela é muito inteligente, frustrada, tem bom pensamento crítico, tem crises existenciais, tem uma boa visão analítica, mas é teórica demais. Isso resume aqui a personalidade líquida da Sábia, que é relacionada com a Diane de BoJack Horseman.